Boa noite, né, a todas e todos. Muito obrigado aí pela presença. Estou muito feliz em receber esse evento aqui na Tapera. A Tapera tem tradicionalmente, regularmente, desde o início assim, de suas atividades, procurado dialogar com temas de política externa brasileira, de relações internacionais, política internacional. E hoje é particularmente um dia especial, um prazer, em função do tema que vai ser discutido, a política externa independente. É um dos momentos mais ricos e interessantes e discutidos da política externa brasileira. Então, eu acho que renovar as reflexões sobre esse tema, sobre a atuação do Brasil nessa época, é muito importante pelas lições que a história nos traz e para nós podermos entender o presente e eventualmente atuar melhor no presente e no futuro, aí, na política externa brasileira. Então, uma discussão essencial que vem no momento correto. Eu agradeço muito a Su Calil aqui, que nos propôs aqui fazer o evento aqui, que trouxe aqui o evento conosco. E eu vou pedir para ela apresentar o professor e dar as boas-vindas aqui, em geral. Aqui. Obrigado. Obrigada, Antônio. Boa noite, é um prazer estar aqui. Esse livro ele já veio sendo pensado há bastante tempo, né? Mas eu vou deixar essa fala aqui para o Adriano. E ainda mais que no momento atual, né, que a gente tem aqui uma reviravolta na política externa, que a gente perde um pouco dessa cooperação Sul-Sul, é muito importante retomar a importância, né, a relevância desse tema da política externa independente, como que ela é, de fato, um divisor de águas nos anos 60. Mas eu apresento, então, o professor Adriano de Freixo, coordenador de Relações Internacionais da UF, também professor do PPGEST, e que é um dos organizadores do livro, juntamente com o outro professor, Tiago Rodrigues, que infelizmente não pôde estar aqui hoje. Tá? Então, eu deixo a palavra aqui com ele, depois eu complemento. Obrigado. Boa noite, né? Agradeço a presença de vocês. Eu vou começar a minha fala falando um pouco da história, da trajetória desse livro, né? Que foi um livro que ele foi pensado num determinado momento e foi lançado em um momento completamente distinto. Esse livro ele é resultado, a ideia para a organização desse livro surgiu de um evento que nós organizamos na UF em 2012. Lá se vão 6 anos, organizado lá pelo nosso programa de pós-graduação em estudos estratégicos, para marcar os 50 anos da política externa independente. Em 62, a PEI estava no seu auge. Em 2012, nós fizemos um evento para marcar os 50 anos da PEI. Ora, a partir desse evento, surgiu a ideia de nós fazermos um trabalho, organizarmos um livro que fosse um balanço da PEI, combinando pesquisadores mais veteranos, longos anos de estrada, com jovens pesquisadores. Então, nós conseguimos colocar nesse livro alguém da geração mais jovem, como é o caso da Soheila, minha ex-aluna, de quem eu tenho muito orgulho, e nomes como Paulo Visentini, Williams Gonçalves, José Flávio Sombra Saraiva, que já são pesquisadores de uma geração anterior, a mim, inclusive, e com uma grande trajetória no estudo da política externa brasileira. Ora, por que eu digo que houve um gap entre o momento em que nós pensamos o livro e o momento em que o livro foi lançado? Esse livro saiu no ano passado, saiu em 2017, no segundo semestre de 2017. Ora, quando nós pensamos esse livro em 2012, o Brasil tinha uma política externa que remetia bastante aos postulados da PEI. Os formuladores dessa política externa, algo que vinha desde o primeiro governo Lula, desde 2003, eram, não coincidentemente, diplomatas formados durante o período da política externa independente, nomes como o embaixador Celso Amorim, o embaixador Samuel Pero Guimarães, que ingressam no Rio Branco no início dos anos 60, no momento em que a PEI era formulada. Então, quando o livro foi pensado, nós tínhamos ali uma política externa que guardava grandes similaridades em termos de princípios com a política externa independente implementada no início dos anos 60. Quando o livro foi lançado, em 2017,
essa política externa não só tinha sido deixada de lado, como nós vivenciamos, né, ainda vivenciamos isso, na minha avaliação, uma ausência de política externa. Acho que, desde 2016, nós não temos política externa com P maiúsculo, no sentido de uma formulação de política externa. Mesmo no segundo mandato da Dilma, a política externa já tinha sido relegada a segundo plano. Mas, a partir de 2016, nós temos relações exteriores, não temos política externa, na minha avaliação. Então, o que nós temos aí? Nós temos um gap de 6 anos, onde houve uma mudança radical na condução da política externa brasileira. Por isso é fundamental, né, se quando nós pensamos o livro, ele tinha um caráter mais comemorativo, em referência aos 50 anos da PEI, quando ele foi lançado, ele adquiriu um novo sentido, o sentido de manter a presença dos princípios da política externa independente, que foi, como a Suheila disse, um divisor de águas na política externa brasileira, né? Qualquer análise que você faça, né, você vê ali a PEI como um momento fundamental. É interessante que no livro nós reunimos autores que pensam a PEI de maneira diferente. Não é que a gente pode pensar, a partir de uma determinada perspectiva, nós temos 2 formas de enxergar a política externa independente. A política externa como uma ruptura em relação ao que havia anteriormente, ou a política externa independente como uma continuidade e aprofundamento de uma orientação de política externa nacional desenvolvimentista que já tinha sido vislumbrada no segundo governo de Getúlio Vargas. Ora, essa última posição, por exemplo, é a posição defendida pelo professor Paulo Visentini. Ele vê a política externa independente como o culminar de um processo que havia começado lá no início dos anos 50 e que a política externa independente corresponderia à política externa do modelo nacional desenvolvimentista. Nós temos uma outra corrente, né? E essa corrente é uma corrente que eu sempre brinco, é uma corrente essencialmente gaúcha, porque é representada pelo professor Visentini e por seus discípulos, né? O professor Paulo Visentini já formou dezenas de pesquisadores em política externa brasileira, e há uma outra corrente majoritária entre os estudiosos de política externa brasileira, que é ver a PEI como uma ruptura, né? Como uma coisa absolutamente nova no âmbito da política externa brasileira. Nova no sentido de, por exemplo, o Brasil deixa de lado aquele alinhamento, seja ele pragmático ou ideológico, que há com os Estados Unidos desde o início da República, e passa a ter uma perspectiva mais globalista, mais universalista das suas relações internacionais. Também, pela primeira vez, é um momento em que a política externa ela dialoga com os anseios de boa parte da sociedade brasileira, refletindo o momento político e o debate político que se travava no país naquele momento. Então, por exemplo, a centralidade que nós demos no livro à figura do Santiago Dantas, que, sem sombra de dúvidas, foi o principal formulador desta política externa independente, mesmo antes dela ser implementada. A gente entende a política externa independente, né, como algo que vai sendo construído a partir do governo Jânio Quadros e tem continuidade e aprofundamento no governo de João Goulart, mas que tem suas raízes na segunda metade dos anos 50. E o Santiago Dantas, como homem público, como jornalista, como diretor do Jornal do Comércio, desde 1957, lá em sua coluna no jornal, ele já defendia uma nova orientação para a política externa brasileira, atendendo, por exemplo, né, aos interesses de cafeicultores brasileiros, atendendo aos interesses de industriais brasileiros, atendendo
a perspectiva de inúmeros diplomatas e inúmeros intelectuais do período que começam a perceber que aquele alinhamento com os Estados Unidos, isso de forma muito pragmática, não trazia os ganhos esperados. E essas perspectivas, elas vão sendo confirmadas pela própria experiência prática. O governo Juscelino Kubitschek é um governo importante nessa transição. É um momento onde se desenha essa nova política externa. A partir do momento, por exemplo, em que nós temos o governo brasileiro propondo a Operação Pan-Americana, que é recebida muito friamente em Washington. A ideia dos Estados Unidos, juntamente com o Brasil, funcionando como os grandes propulsores do desenvolvimento continental, isso é recebido com muita frieza nos Estados Unidos. Então, isso confirma a percepção de muitos atores políticos relevantes naquele momento, que essa lógica de alinhamento com os Estados Unidos, seja ele por questões ideológicas, seja ele por questões pragmáticas, não fazia mais sentido naquele momento. E o Santiago Dantas é um dos primeiros a expressar isso publicamente, a levar isso para o debate público. Nomes como Santiago Dantas, mas também não vamos esquecer o historiador José Honório Rodrigues, que durante muito tempo foi professor de política externa brasileira no Instituto Rio Branco e que formou gerações, essa geração de diplomatas que teve uma centralidade no governo Lula, principalmente, um pouco no governo Dilma, foi uma geração de diplomatas formada pelo José Honório, e o José Honório era um cara que participava muito do debate público, aliás, como todo intelectual no início dos anos 60. Os jornais eram os grandes veículos do debate público e todos os grandes intelectuais do período participavam desse debate. Então, essa política externa independente, ela representa uma novidade, e ela aparece de forma tão intensa que nós vemos o seguinte: tivemos o golpe de 1964, há uma interrupção dessa política externa, dentro da lógica do governo implantado em 64, que tudo aquilo que era associado ao governo anterior passa a ser identificado com o comunismo, com o ideário de esquerda, mas de forma pragmática, isso é interessante, isso estava tão impregnado no Itamaraty, a política externa independente, ela criou tantas raízes no Itamaraty, que já a partir do segundo governo da ditadura, e esse é um tema que a Soheila conhece bem, foi a dissertação dela, a partir do segundo governo da ditadura, esses princípios da PEI, eles começam a ser retomados, e vão ter o seu auge justamente durante o período ditatorial. A gente não pode esquecer que, se no início dos anos 60, a política externa independente era um conjunto de princípios que vão sendo pensados, vão sendo implementados gradualmente, mas não conseguem ser implementados em sua totalidade, até por conta da luta política doméstica, bem como da conjuntura internacional. O momento em que esses princípios serão aplicados em sua plenitude será justamente durante o governo Ernesto Geisel, com o pragmatismo responsável. O que é o pragmatismo responsável, se não a aplicação em toda a sua plenitude daquilo que foi pensado no início, começa a ser pensado lá na segunda metade dos anos 50, começa a ser aplicado no início dos anos 60 e chega ao seu auge na segunda metade da década de 70. Essa é uma questão central e que permanece de forma muito intensa no Itamaraty. Como o professor Amado Servo nos lembra, nos anos 90, uma década onde a nossa política externa tem uma orientação mais liberal, uma orientação que procura abandonar aquele passado desenvolvimentista, o Itamaraty é uma das agências do Estado brasileiro onde a resistência
a essas políticas liberais se deu de forma mais intensa. Por quê? Porque havia ali um ethos fortemente desenvolvimentista formado desde a época da política externa independente. Tanto que no governo Lula há uma retomada de vários desses princípios. Eu costumo dizer, né, que quando a gente pensa a política externa do governo Lula, nós temos ali duas questões que são fundamentais. Primeiro, as formulações históricas sobre política externa do Partido dos Trabalhadores. O PT foi o primeiro partido brasileiro a ter uma Secretaria de Relações Internacionais, voltada não somente para a relação do PT com movimentos sociais internacionais ou com partidos de esquerda do mundo inteiro. Era uma secretaria, tendo o Marco Aurélio Garcia à frente, que formulava sobre relações internacionais. Tanto que, se vocês olharem, todos os programas de governo de todas as candidaturas do Lula, desde 89, nós temos ali um item sobre política externa, outro item sobre política de defesa. Outros candidatos não tiveram essa preocupação nem em 89, nem em 94. Né? 98, alguns já colocaram, mas os programas do PT sempre tiveram lá alguns itens relacionados à política externa e à política de defesa. Por quê? Porque o PT formulava sobre isso. Ora, em 2003, com a chegada de Lula à presidência da República, houve uma convergência entre as formulações históricas do Partido dos Trabalhadores e as formulações daquilo que muitos autores vão chamar de grupo autonomista do Itamaraty, né? Em contraponto aos institucionalistas, aos liberais. Esse grupo autonomista do Itamaraty, que vai ter em Samuel Pedro Guimarães e Celso Amorim figuras centrais, eles, formados nesse caldo de cultura da política externa independente, vão convergir, e muito, com as formulações históricas do Partido dos Trabalhadores. Nesse sentido, é que a política externa do governo Lula, ela também vai guardar enormes similaridades com a política externa do governo Geisel, com a política externa independente do início dos anos 60, guardadas as devidas proporções. Não é à toa que, nos últimos anos, muitos trabalhos, sejam eles monografias de graduação, sejam eles dissertações e teses de pós-graduação, têm identificado essas semelhanças entre esses três momentos da política externa brasileira: política externa independente, pragmatismo responsável do governo Lula, do governo Geisel, e a política externa altiva e ativa, né, usando as palavras do ministro Celso Amorim, do governo Lula. Então, nesse momento, né, é de extrema importância, voltando ao livro em si, a gente retomar as discussões dos princípios dessa política externa, porque foi uma tentativa de se pensar um outro lugar para o Brasil no mundo, né? O Brasil pensando em si como um ator de relevância nas relações internacionais. O Brasil buscando protagonismo, né? Num momento, como eu disse no início da minha fala, em que nós temos tudo, menos política externa, ou melhor, nós não temos nada, inclusive política externa, né? É de fundamental importância a gente manter viva essa ideia de uma política externa altiva, ativa, autônoma. É isso. Obrigado. Bom, pegando um gancho, então, aqui na fala do Adriano, eu acho que a gente precisa começar pelo período pré-PEI, para conseguir entender. Eu acho que, realmente, tem autores como Visentini, que vão falar, olha, foi uma continuidade, a gente já tinha o desenvolvimentismo. Tem outros autores, como o Amado Servo, Clodoaldo Bueno, que a falam mais pela... né, que a PEI foi inédita. Eu sou da corrente mista. Eu acho que, na verdade, a gente tem que olhar para os dois. Né? De fato, tem uma continuidade. Nos anos 60, a política externa independente ela não surge do nada. Ela vem de um processo que é um processo desenvolvimentista, que vai ser, né, pensado a partir dos anos 30.
E esse desenvolvimentismo, acho que realmente não só a política externa independente, mas é impossível entender o Brasil sem entender o desenvolvimentismo. O desenvolvimentismo ele é tão forte, e o Amado Serra e o Clodoaldo Bueno também vão reconhecer isso em outros livros, que você tem, de uma certa forma, um certo consenso desenvolvimentista no Brasil entre os anos 30 e os anos 80. E aí, né, eu acho que isso se conecta muito com o meu artigo, porque, como o Adriano já falou, o meu capítulo, no caso, ele é extraído da minha dissertação, e eu analiso a continuidade da PEI durante o regime militar. E por que a PEI ela continua? Ela continua no regime militar porque, de fato, o desenvolvimentismo ele é tão forte, como o próprio Renato Petroc vai trazer em outros trabalhos dele, além do artigo dele nesse livro, que existe um consenso. Ou seja, o círculo militar está pensando o desenvolvimentismo. Né? A esquerda está pensando no desenvolvimentismo. O que varia é o modelo de desenvolvimentismo. Né? Você pode ter um desenvolvimentismo associado, né, com o capital externo, você pode ter um nacional desenvolvimentismo, mas, de fato, existe uma certa crença no Brasil que vai se disseminar de que é preciso desenvolver o Brasil. E a PEI, ela vem nessa continuidade, né? Ela vem a partir do período getulista e do JK, que, para mim, são os marcos desenvolvimentistas, como o próprio Adriano já falou da Operação Pan-Americana. A Operação Pan-Americana é, sim, já uma fase, né, uma antessala da política externa independente, mas ela tem também o seu ineditismo, a meu ver. Por quê? Porque, de fato, a gente tem uma sistematização ali de princípios. Eu costumo falar que a PEI, ela, naquele momento, entre 61 e 64, ela não gera tantos resultados. De fato, o auge da política externa independente é durante o período militar. Mas qual é a importância daquele momento? É, uma certa forma, como eu costumo dizer, uma efervescência conceitual. A gente tem uma sistematização ali no artigo do próprio Jânio Quadros, na revista Foreign Affairs, no livro Política Externa Independente, do Santiago Dantas, outras figuras que vão contribuir muito com isso, né? Afonso Arinos, Araújo Castro. De fato, ali a gente tem uma sistematização de pensar que, em primeiro lugar, a divisão do mundo ela não é leste-oeste, ela é norte-sul. Então, a PEI ela vai trazer isso de forma contundente. Ela vai pensar em autodeterminação dos povos, vai pensar também que é preciso, né, e isso fica muito claro no artigo do Jânio Quadros, nós não renegamos os nossos princípios católicos, cristãos, e não renegamos o nosso lado dentro do mundo. Mas o que se questiona ali é uma certa subserviência a determinado lado. Nós estamos desse lado, mas isso não implica uma subserviência a esse lado. E é interessante porque esse tipo de pensamento, que é, né, em última análise, um pensamento nacionalista, não é um pensamento que se tem só no Brasil. Se a gente pegar na França, de Gaulle também vai pensar o nacionalismo de forma muito assertiva e vai pensar também que é preciso uma outra forma de atuação internacional, de inserção, de política externa, que não signifique a subserviência a um dos polos, no caso, aos Estados Unidos. De outro lado, a gente também tem outras mudanças importantes para pensar a política externa independente, que é o surgimento do terceiro mundo, né? O movimento dos não alinhados, ou seja, a gente tem ali nos anos 50 um certo estímulo internacional. Nos anos 50, eu diria que nem tanto, até porque o Brasil nunca participou do movimento dos não alinhados. Mas mandamos, pelo menos enviamos um observador. Depois disso, que aí chegando no meu artigo, a gente vai participar fortemente das conferências sobre comércio e desenvolvimento nas Nações Unidas e do grupo dos 77. Certo? Então, ali, no início dos anos 60, a gente começa a participar das negociações, e isso, na verdade, vai gerar frutos ainda no período Castelo Branco. Isso que é interessante, porque, para quem conhece bem a história da política externa brasileira, o período Castelo Branco ele é considerado um passo fora da cadência, né, um hiato histórico, porque realmente a gente tem ali, com a ruptura, né, com um novo regime, a partir do golpe de 64, a gente tem ali um questionamento da política externa independente. Claro, né, porque, afinal de contas, esse nacionalismo era visto como algo de esquerda. Né, e era mais do que isso, era visto como algo subversivo.
né? Em grande medida porque, no período Jânio Quadros, o Brasil condecora o Che Guevara, tem uma aproximação com a China comunista, então tudo isso vai trazer aí uma certa hostilidade, né? É interessante até mencionar que a revista Política Externa Independente que surge naquele momento, ela é criminalizada, né? Então, ela sai, se eu não me engano, ela só teve 2 edições, porque a partir então do regime, né, do golpe de 64, essa revista, esse tema, ele era um tema obscuro. Mas, apesar disso, ainda em Castelo Branco, o Brasil vai participar ativamente do Grupo dos 77 e do Terceiro Mundismo, né? Isso em conformidade com o que vinha sendo discutido dentro da política externa independente e pensado dentro, né, no período Jânio Quadros e João Goulart. Então, quando se assume lá com Castelo Branco, a delegação brasileira ela vai ter a autorização do governo para manter todas as tratativas e para manter também um certo destaque do Brasil no Grupo dos 77, que vai levar o Brasil a liderar o Grupo dos 77, ainda no período Castelo Branco, com a notável figura de Azeredo da Silveira, que vai vir a ser o ministro das Relações Exteriores do período Geisel, né, e que, de fato, ali no pragmatismo responsável, como Adriano já falou, vai ter um auge ali dessa política externa independente que, de fato, vai trazer muitos frutos, né, muitos acordos, um embate aí com os Estados Unidos. Enfim, então, a gente consegue manter. E por quê? Né? Como é que eu vejo isso? Primeiro, porque, de fato, existia um consenso dentro do Itamaraty, né? Como o Adriano falou, existia uma força muito grande desses princípios, desses postulados dentro do Itamaraty. E uma outra questão que eu coloco em última análise, embora quisessem condenar a política externa independente, ela é uma política externa nacionalista, desenvolvimentista. Então, claramente que, embora o discurso fosse extremamente americanista, ainda no governo Castelo Branco, ali em Castelo Branco, naquele momento, a gente já consegue ver sinais da manutenção dessa política externa independente, que vai ser mais latente em Costa e Silva. Né? E aí a questão nuclear vai ser muito forte, o Tratado de Não Proliferação, né? O Brasil se nega a assinar. E da onde a gente tira isso? Do discurso dos 3Ds do Araújo Castro, né? Da tônica de desarmamento. Ou seja, a gente já tem, né, esse pensamento e esses posicionamentos ainda durante a política externa independente. E ali a gente tem uma manutenção. Um outro momento que a gente vai ter um certo afastamento é em Médici. Né? Médici também ele vai ser um governo mais americanista. E em Geisel aí a gente tem uma retomada. E eu acho também importante, de novo, né? A gente sempre está falando de 2 níveis de análise. Ou seja, tem muitas questões aqui dentro do Brasil para a gente pensar, mas também a gente tem que olhar para o que está acontecendo no restante do mundo, nos anos 70. Então, a gente tem a retomada, a reconstrução da Europa, o Japão já mostra sinais também de fortalecimento, a descolonização ela já vai estar mais forte ali nos anos 70. Então, tudo isso vai contribuir para que o Brasil participe, por exemplo, do Plano de Ação de Buenos Aires, em 78, que se considera que é a gênese da cooperação técnica entre países em desenvolvimento, que foi muito importante para a gente pensar a cooperação Sul-Sul, e que o Brasil vai ter um certo destaque também. Né? Então, é importante a gente pensar, e por isso que a gente fala que a API ela é um divisor de águas. Por quê? Porque ela, né, de uma certa forma, ela vem de um desenvolvimentismo forte nos anos 50, ela marca uma sistematização, e essa sistematização ela vai influenciar muito futuros governos, levando, aí, trazendo um pouco para tempos mais recentes, levando a figuras como Celso Amorim, como Samuel Pinheiro Guimarães, né, a importância de pensar. Muitos chegaram a comparar a dobradinha Celso Amorim, Lula, com a dobradinha Azeredo da Silveira, Geisel. E eu até, recuperando um pouco das memórias da Azeredo da Silveira, achei interessante que, quando eu li as memórias, tem uma fala lá do Azeredo da Silveira, que ele fala que, mais do que a política externa dos anos 70, o que estamos hoje é em vias de traçar a política externa dos anos 2000. E eu achei tão proféticas essas palavras quando eu li a memória, né, as memórias do Azeredo da Silveira. Eu falei, gente, né, realmente ele tinha uma bola de cristal ali, né, porque é a partir de 2000 que a gente vai ter a retomada
dos postulados da PEI em figuras como Samuel Pedro Guimarães e Celso Amorim, que claramente, né, trazem isso. Falam, olha, eu fui formado nesse período, né, por esses postulados, e que vão trazer, de novo, a política externa independente para a formulação da política externa. Então, eu acho que é importante, de fato, a gente trabalhar, né, a gente tratar desse assunto hoje. E eu diria, eu concordo com o Adriano, que é mais importante hoje trabalhar isso. É interessante porque, quando a gente pensou a publicação desse livro, em 2012, a gente queria ir retomar um pouco dessa comparação, mas, de fato, de uma certa forma, que ele tenha sido lançado em 2017 faz muito mais sentido, né? Assim, em termos de retomar e problematizar o que a gente vê hoje, né? E que eu concordo totalmente. A gente não tem política externa, a gente tem, e aí eu até abro para o debate. Gostaria de ouvir a opinião de vocês com relação a isso, porque desde 2016, já no segundo período Dilma, a gente tem uma desconstrução dessa inserção internacional. Então, eu agradeço aqui a presença de vocês e abro para o debate. Só fazer um adendo a um elemento que eu não coloquei na minha fala, que eu acho também muito importante para a gente entender a continuidade da PEI, a gente pensar em termos institucionais. O Itamaraty talvez tenha sido a agência do Estado brasileiro que menos sofreu com os expurgos da ditadura, né? Isso permitiu uma continuidade de formulação de políticas que nós não tivemos em outras agências do Estado brasileiro. Basta dizer para vocês, por exemplo, em 64, claro, dentro do Itamaraty, existiam diplomatas muito à direita, muito reacionários. Destaca-se um nome, não sei se ainda está vivo, até ano passado ele estava, com mais de 100 anos de idade, o embaixador Manuel Pio Correia, né? Manuel Pio Correia, que viria a ser secretário-geral do Itamaraty em 65, né, no primeiro, tanto com o Magalhães, o Juraci Magalhães, quanto com o Vasco Leitão da Cunha, ele foi secretário-geral do Itamaraty. Manuel Pio Correia, né, apoiou o golpe de 64 na primeira hora, com ligações pessoais, tanto com Castelo Branco quanto com Costa e Silva. Ele entregou ao Castelo Branco uma lista de diplomatas que ele gostaria de ver caçados, né? Ele entregou uma lista ao Castelo Branco, só que o que aconteceu, né? O próprio espírito corporativo da instituição acabou fazendo com que aqueles diplomatas mais velhos, com mais trânsito junto aos militares, conseguissem impedir que essas cassações acontecessem. Para vocês terem uma ideia, sabe quem é que encabeçava a lista do Manuel Pio Correia? O embaixador Mário Gibson Barbosa, que viria a ser ministro das Relações Exteriores do governo Médici, né? O ministro das Relações Exteriores, no período mais intenso da repressão política, encabeçava a lista que a direita do Itamaraty queria caçar, né? Porque o Gibson Barbosa ele foi chefe de gabinete a idade é uma merda, né? Do Araújo Castro, né? Ele foi chefe de gabinete do Araújo Castro, foi muito importante na formulação da política dos 3Ds, teve um papel de destaque, inclusive, na articulação com o G77, e ele encabeçava essa lista, né? É interessante que os diplomatas que saem em 64, eles saem por vontade própria. Eu acho que o grande exemplo aí é o escritor Antônio Calado, que pede demissão do Itamaraty por dizer que não serviria uma ditadura, né? Mas ele não foi cassado, não perdeu o cargo por suas posições políticas, ele saiu. Em 68, no AI-5, no auge da repressão, se vocês olharem, em 68 houve diplomatas cassados, mas não por questões políticas, por questões de ordem moral. Por exemplo, diplomatas que eram homossexuais assumidos, né? Que moravam com seus companheiros, que assumiam publicamente uma relação homoafetiva. Esses foram cassados.
Ou então, se vocês lerem o processo contra o Vinícius de Moraes, é hilário, né? O Vinícius de Moraes ele é acusado de ter um comportamento não compatível com o de um diplomata, de andar bêbado e junto de artistas, né? Portanto, aquilo não coadunava com o espírito, né, do Itamaraty. Não há cassações por questões políticas. Então, isso permite, do ponto de vista institucional, a manutenção da formulação dessas políticas, né? E olha que alguns desses fatos que eu estou contando para vocês, quem conta isso é uma figura insuspeita de ser simpatizante, minimamente simpatizante da esquerda. Quem conta isso é o diplomata Paulo Roberto de Almeida, né? Em um artigo que ele escreveu para um livro que eu organizei alguns anos atrás, há 10 anos atrás exatamente, um livro sobre o AI-5, né? E o Paulo Roberto escreveu um artigo onde ele fala sobre o Itamaraty durante a ditadura e ele coloca essas questões de forma bastante clara. Ou seja, há uma permanência, né, há uma continuidade no Itamaraty que nós não encontramos em outras agências do Estado brasileiro. Isso ajuda a explicar também a sobrevivência dos princípios da política externa independente. Só para complementar. Obrigado. Bom, obrigado a vocês pelas excelentes falas. Enfim, é um assunto que eu particularmente gosto muito. Vou abrir aqui a palavra aqui para vocês, para quem tiver comentários, sugestões, perguntas, angústias, críticas. Bom, se ninguém quiser, eu tenho uma aqui já. Enfim, vou me permitir fazer. Tá bom, Francisco. Boa noite, professor. Meu nome é Francisco. Boa noite a todos aqui. Eu achei muito interessante você falando dos expurgos. Aí me pintou uma dúvida agora. O Antônio Wise não foi o primeiro a ser expulso pela ditadura? E o porquê? Já que não houve motivos políticos, como você disse, qual foi o porquê dele ter sido expulso? Se eu não me engano, eu acho que foi isso. Há controvérsias quanto à saída do Ruassi, se teria sido por motivos políticos ou não. O Paulo Roberto de Almeida diz que não, né? Diz que também, de novo, por conduta funcional incompatível com o que se esperava de um diplomata, né? Mas vamos lá, né? Isso também é um motivo político, né? Porque a gente não pode esquecer que, normalmente, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Quando a gente está dando aula de política externa brasileira, a gente acaba tendo que discutir, debater política doméstica, né? Não tem como fugir disso. E eu sempre coloco o seguinte: quando a gente pensa a ditadura implementada em 64, a gente tende a esquecer uma dimensão da ditadura que está muito presente hoje, é algo que faz parte da história da direita brasileira, seja a velha direita, seja a nova direita, que é o discurso moral, é o discurso de restauração de valores morais perdidos, né? Então, o que acontece? Antes de 64, quando você pega, por exemplo, revistas ligadas às Forças Armadas, você vê uma grande quantidade de militares, do que seria a inteligência militar, né? Aqueles militares mais intelectualizados participando do debate, que formariam o que uma certa historiografia chamou de linha dura. Os caras, eles tinham um projeto de Brasil. Era um projeto conservador, era um projeto autoritário, era um projeto excludente, mas eles tinham um projeto de Brasil, né? E um dos elementos centrais desse projeto era a restauração de valores morais. O que nós temos entre 64 e 68? Uma disputa política entre diferentes grupos, né? Em 64 não há um projeto colocado pelos militares, há projetos. E um desses projetos é vencedor em 68. O AI-5 é o grande sinal disso, que é esse projeto mais identificado com a chamada linha dura, que tinha na questão moral um elemento central. Então, por exemplo, quando a gente fala de censura, né,
Claro, a gente pensa assim, né? Sempre brinco com os meus alunos, vem cá, quem que vocês acham que foi o cantor, compositor mais censurado pela ditadura? Via de regra, a resposta é Chico Buarque. Não, Odair José. Né? Odair José. Por quê? Por conta das letras que tocavam em questões morais. Ele dava voz às prostitutas, né? Ele, em plena campanha de controle da natalidade do governo federal, ele manda as pessoas não tomarem a pílula, né? No momento em que havia uma campanha do governo militar em associação com a Benfam de controle da natalidade. Isso era subversivo, porque entra nas questões morais, né? Há uma amiga minha lá do Paraná, ela fez um estudo muito interessante, que ela mostra que entre 70% e 80% das letras censuradas pela ditadura, elas não são censuradas por questão política, elas são censuradas por questões morais. Então, a cassação por questões de comportamento indevido para um diplomata, né, não deixa de ter aí, nesse sentido, um fundo político. Então, no caso do Roace, né, o Paulo Roberto de Almeida diz que não. Outros autores que escreveram, com quem eu conversei, como o Jerry Dávila, por exemplo, eles não. Foi questão política, sim, o Roace é um cara mais ativista, mas há controvérsias, né? Mas, como eu disse, né, o Vinícius ser caçado em 68 por questões morais, né, isso é político pra caramba, né? O cara acusado de ter um comportamento indevido para um diplomata, comportamento indevido, né? Andar em rodas boêmias e circular com artistas, né? Então, no caso do Roace, há controvérsias. Professora, eu tenho, enfim, a política externa independente e os seus desdobramentos no regime militar se desenvolveram num contexto geral de Guerra Fria, de bipolaridade, que permitiu, favoreceu, estimulou que o Brasil procurasse trilhar seus próprios caminhos, se articulasse com a Indonésia, com países africanos, com outros países latino-americanos. Enfim, havia um contexto geral que favorecia, não obrigava, mas favorecia um desenvolvimento de uma busca por um caminho do meio, ou pelo menos por barganhar entre os dois lados e para conseguir financiamentos, tecnologia e, enfim, acesso a condições de desenvolvimento. Trazendo isso para o presente, pensando no futuro, haveria condições, vocês acham que hoje, atualmente, haveria condições do Brasil retomar uma política externa que procurasse, não da mesma forma, porque os tempos mudam, o Brasil mudou, o contexto mudou, mas algum tipo de balanço entre os norte-americanos, os chineses, talvez os europeus também. Como é que vocês veriam, eventualmente, no terreno da especulação? Eu sei que os intelectuais, os acadêmicos, têm um pouco de cautela, né, nesse terreno da especulação, mas como é que vocês veriam uma possível política externa independente hoje, enfim, se nós tivéssemos as condições políticas internas para implementar? Hoje nós não temos, mas, eventualmente, no futuro, a gente volta a ter condições de poder ter uma política externa um pouco mais autônoma, né, assertiva, um pouco mais reflexiva, né, porque, recentemente, como vocês bem destacaram, e não vem somente do pós-impeachment, pós-golpe, mas já de antes a política externa já estava se desarticulando de uma certa maneira, enfim. O que vocês veriam hoje? Não sei. Tudo bem. Bom, de fato, a gente tem estímulos muito fortes, né? Quando a gente pensa em janelas de oportunidade a partir do sistema internacional, eu concordo com o Antônio. Eu acho que não tem condições hoje em dia de a gente pensar. Eu acho que o nosso futuro, enquanto país, está bastante incerto em virtude das eleições desse ano, né? Então, é muito difícil, na verdade, prever um cenário a partir das condições internas. Mas, pensando no sistema internacional, de fato, a gente tem aqui estímulos fortíssimos, né? Que eu acho que dá para a gente traçar uma linha a partir do momento que essa cooperação Sul-Sul era uma cooperação forte. Então, a gente tem demandas muito fortes dos países africanos. O Brasil foi chamado em inúmeras conferências da União Africana. Em geral, o Brasil ele é considerado
pelo menos nessas conferências, né, nesses níveis regionais, como um país que traz aí uma certa expertise, um certo know-how em políticas de fome zero, do Bolsa Família. Não é à toa que o Graziano assumiu a FAO, né? E não só assumiu a FAO, mas renovou o mandato dele com praticamente unanimidade de eleição, né, de votos. Então, de fato, existe, ao meu ver, uma certa demanda internacional pelo Brasil. Não só no nível africano, mas no nível latino-americano. É importante pensar que há crença que, para onde for o Brasil, irá a América Latina. Então, a expectativa, eu lembro muito bem, há 2 anos atrás eu estive no Chile, e estava no auge, né, daquelas indefinições, e os chilenos estavam acompanhando o que acontecia no Brasil, né? E não só acompanhando, mas acompanhando com temor, né? Fala, bom, né, o que está acontecendo no Brasil, porque o que acontecer no Brasil provavelmente vai afetar a América Latina, vai afetar o Chile, e olha que a gente está falando de Chile, né? Porque, afinal de contas, o Chile ele não é voltado para a América Latina, né? Ele está lá na Aliança para o Pacífico, enfim, tem uma outra abordagem de política externa, mas, ainda assim, eles estavam preocupados com o que estava acontecendo aqui. Então, ao meu ver, existe uma demanda muito forte por essa participação brasileira, que gera estímulos que, mudando, né, se houver efetivamente mudanças no quadro interno, uma reconfiguração que levaria à continuidade dessas demandas. Sem falar no caso chinês, né, o Brasil chega a integrar o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, com todos os pesares, com todos os problemas. Eu costumo dizer que o Brasil é meio mão de vaca, né, na política externa. Você concorda comigo, Adriano? Porque quando a gente olha... Você não acha, Antônio? Porque toda... Não, é sério, porque todas as vezes que eu analisei rankings internacionais em que o Brasil contribuía, o Brasil estava lá na posição 132, assim, sabe? Doando 0,3% do orçamento. Qual é o mínimo que a gente pode doar? E aí teve uma grande confusão na época do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, porque o Brasil não queria aportar, né, o valor que a China queria. Então, foi um grande embate aí para se chegar a um denominador comum. Então, ao meu ver, de fato, existe aqui uma reestruturação mundial, essa é a minha visão, uma mudança da ordem. Eu concordo muito com o Kissinger quando ele fala, né, dessa ordem global, que é pela primeira vez a gente está falando de uma ordem mundial que é uma ordem global, e o papel da Ásia nisso tudo. Ou seja, a gente tem atores do Sul político muito fortes dentro do sistema internacional que levam a uma reconfiguração. E, com isso, geram estímulos aí para a participação brasileira dentro de uma nova cooperação Sul-Sul, bem diferente do terceiro-mundismo e do terceiro mundo dos anos 70. Mas eu vou deixar agora com o Adriano. Fala aí. Bem, é complicado. Vamos lá. A gente viu um daqueles momentos, me lembra muito a segunda metade dos anos 80, quando eu ingressei na graduação e quando também começava minha militância política no movimento estudantil, que tinha uma piadinha, na época, que faz sentido hoje, né? Que a gente dizia o seguinte, que no momento atual, qual é a diferença entre o otimista e o pessimista? O otimista acha que vai dar merda. O pessimista acha que não vai ter merda suficiente para todo mundo, né? Esse é um dos momentos, né? Não só na política externa, mas em geral. A diferença é que, na década de 80, nós vivíamos um movimento inverso, que era o movimento da redemocratização, da conquista de direitos, né? Havia uma expectativa de futuro. Hoje, eu acho que a gente vive uma política de terra arrasada em todos os campos. A gente tem vivido, e isso é anterior ao golpe de 2016, foi golpe, né? Uma desdemocratização, uma gradual perda de direitos, que não começa em 2016, a gente pode apontar aí números equívocos do governo do PT. O maior deles, nesse sentido de desdemocratização, foi a absurda lei antiterrorismo, né? Onde o Brasil criou uma jabuticaba. Você não tem um consenso internacional sobre o que é terrorismo, e o Brasil cria uma lei antiterrorismo que hoje,
pode ser usada contra os movimentos sociais, né? Vocês devem ter lido, existem deputados conservadores apresentando propostas de emenda a essas leis, colocando nominalmente movimentos como MST, MTST, como organizações terroristas, né? Então, essa desdemocratização, né, essa democracia restringida, que não é também algo inédito, também não é algo exclusivo, melhor dizendo, do Brasil. É uma tendência internacional, né? A convivência da democracia liberal com a ampliação de mecanismos de exceção, né? Isso é algo que também é anterior ao 11 de setembro. Eu discordo dos que acham que essa restrição da democracia tem sua origem no 11 de setembro. Eu vejo a origem disso muito mais nos movimentos antiglobalistas dos anos 90, né? A necessidade dos estados centrais combaterem os movimentos como o Occupy, por exemplo, né, que começam a se organizar nos anos 90, começam a tentar combater esse ativismo transnacional. O 11 de setembro acirra isso, então há uma tendência internacional, e no Brasil isso se acirra a partir de 2016. Então, é um momento complicado em todos os terrenos, inclusive no campo da política externa, né? Como eu disse, desde 2016, nós não temos uma política externa. No governo Dilma, nós podíamos dizer que a política externa que vinha do governo anterior, ela se mantinha pelo princípio da inércia, né? Uma série de questões que começam a ser negociadas, que começam a ser tratadas ainda durante o governo Lula, se concretizam no governo Dilma. O Banco do BRICS é um grande exemplo, né? As tratativas vêm lá do final do segundo mandato do Lula, se concretiza durante o governo Dilma. Então, por inércia, essa política externa continuou no primeiro mandato da Dilma. A partir de 2014, a partir da reeleição, quando a crise política se acirra, aí virou aquela coisa de tentativa de sobrevivência, né, de um governo bombardeado por todos os lados, e a política externa, que já não era prioritária, virou absolutamente irrelevante, né? Então, pensar a retomada dessa política hoje, né, é algo muito complicado. Eu acho que seria necessária, primeiro, uma mudança radical do quadro político brasileiro, que eu não vislumbro a curto prazo. Como eu disse, está se praticando hoje no país uma política de terra arrasada, e nós vivemos hoje uma conjuntura internacional absolutamente desfavorável, né? Hoje, o quadro é muito distinto do quadro da década passada, né? Eu acho que na década passada, por exemplo, o Brasil conseguiu recuperar alguns terrenos perdidos nos anos 90. Eu acho que o melhor exemplo é a política africana do Brasil. O Brasil, que tem historicamente, lá pelo menos desde o final dos anos 50, início dos anos 60, uma política africana bastante clara. Essa política africana foi deixada de lado nos anos 90. O Brasil perde, né, alguns espaços na África que foram ocupados basicamente pela China. Na década passada, o Brasil recupera esse espaço, né, ou uma parte dele, né, mas consegue atuar em setores onde a China não havia entrado, e isso está se perdendo novamente, né? De novo, é uma política de terra arrasada. Então, primeiro, né, a primeira questão que é fundamental, passa pela reconstrução do Brasil internamente, né? A gente tem que ter, primeiro, um resgate da dimensão de uma política nacional, que nós não temos, né? Porque como é que você vai formular política externa se você não tem projeto de país? E quando eu falo em projeto de país, é projeto nacional autônomo. Se você não tem projeto de país, como é que você formula uma política externa? Por que esse governo não tem política externa? Porque ele não tem projeto de país, né? Isso é uma questão óbvia, né? Se você tem um projeto, né, é aquela história. O governo Fernando Henrique,
Eu posso ter inúmeras críticas, como eu tenho, eu posso discordar do projeto político do governo Fernando Henrique, mas havia um projeto político. E a política externa implementada naquele momento era coerente com esse projeto político. Pode não ser o meu projeto, mas reconheçamos que havia um projeto e havia uma política externa coerente com esse projeto, levada à frente por quadros bastante competentes. Né? O grupo institucionalista do Itamaraty era bastante competente, tem que se reconhecer. Né? Hoje nós não temos projeto. Né? Se nós não temos projeto, não temos política externa e não há perspectiva, eu não vejo de imediato, eu estou nessa situação, não sei se eu sou otimista ou se eu sou pessimista, né? Mas sei que tanto para um quanto para o outro a situação está muito complicada. Obrigado. Mais algum... Enfim, depois os autores vão estar aqui disponíveis para autografar, mas acho que a gente tem tempo aqui de fazer mais uma rodada, né? Tá. Vamos lá, porque a conversa está boa aqui. Se ninguém mais... Eu tenho outro também, mas... Parabéns pela obra, Francisco. Desculpa o atraso, cheguei atrasado já, não devia nem estar perguntando. Mas é uma área que a gente estuda, que a gente gosta, e aí as perguntas vêm. Eu tenho uma dúvida. Assim, a gente estudou mais o período Lula, né, na política externa. Eu, nas minhas pesquisas de pós-graduação. E um pouco menos a política externa independente. Só que fazendo queria perguntar se dá para fazer algum paralelo entre o período Amorim e o período da política externa independente, se vocês acham que dá para fazer esse paralelo. E alguma coisa de popularização da política externa independente e da política externa do período Amorim, porque eu sinto não sei, um cheiro, uma coisa quando a gente fala de política externa independente, de popularização das relações internacionais, do Itamaraty, chegar mais para os problemas estruturais do Brasil, alguma coisa assim, pensar nisso, que os diplomatas estão nesse sentido. Ou é só um cheiro que passa e vai embora? Obrigado. Obrigado, Chico. Posso fazer uma aqui também, complementar aqui? Quer dizer, não é bem complementar, mas é uma adicional aí. Eu queria ouvir de vocês sobre, novamente, discussão da política externa hoje, discussão da política externa para o futuro, sobre o papel, a centralidade do Itamaraty na implementação, na formulação, na atuação brasileira na política externa brasileira, que é, por um lado, elogiada por numerosos setores acadêmicos. O senhor mesmo colocou o papel institucional do Itamaraty, a memória histórica, a memória diplomática, que é, de certa maneira, uma garantia, né, contra interesses outros, ou influências externas, ou interesses de determinados setores muito específicos da sociedade brasileira, ou do poder econômico, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, há críticas também, e há críticas muito contundentes também, da falta de transparência, da falta de abertura, da falta de diálogo do Itamaraty com a sociedade. Enfim, isso é muito questões de direitos humanos, questões de corporativismo, questões de... Enfim, recentemente, questões de assédio, que o Itamaraty lida mal. Enfim, há propostas para um conselho de política externa, volta e meia elas voltam à baila, fazer um conselho de política externa, não para tomar as atribuições do Itamaraty, mas para fazer um meio de campo maior, um conselho com participação de membros da sociedade. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acham desses temas, dessa centralidade do Itamaraty, do fechamento ou abertura, competência ou não do Itamaraty, enfim. Bom, respondendo primeiro a pergunta do Francisco, né? Eu, particularmente, vejo a comparação maior desse período Lula e Celso Amorim com o período do pragmatismo responsável. Por quê? Porque, de fato, ali a gente tem, ao meu ver, não só pelos resultados, mas pela as características, né? Eu acho que o gênio também. Então,
tem ali um conjunto de características, ao meu ver, que coloca essa dobradinha Lula, Celso Amorim e o Geisel e o Azeredo da Silveira como figuras muito próximas e que, de fato, compraram uma briga. Né? Então, a gente pode fazer um paralelo, por exemplo, das relações do Brasil com os Estados Unidos, nos dois períodos. Né? De fato, o Geisel vai, junto com a Azeredo da Silveira, rever acordos históricos, entre eles um acordo militar de 1952. O mesmo acontece em outras questões, como, por exemplo, o Teherã. Né? Quando a gente pega lá as negociações do Acordo de Teherã, a política externa brasileira, a diplomacia compra uma briga com a política externa dos Estados Unidos. Né? Então, ao meu ver, a gente tem vários elementos ali que são elementos semelhantes, de proximidade entre esses dois períodos. Porque, na minha visão, de fato, o período Jânio Quadros e João Goulart, a gente tem ali uma efervescência conceitual muito grande e importantíssimo. Mas o Jânio Quadros, por exemplo, só para a gente retomar, ele vai condecorar o Che Guevara, ele vai trazer aí determinados elementos de maior impacto mesmo para a política externa, mas ele tem uma política interna extremamente ortodoxa. Né? Então, ele é heterodoxo em política externa, mas ele é ortodoxo em política interna, principalmente em política econômica. E já no período de João Goulart, claramente, porque o Jango assume da forma como ele assume, né, que é instaurado o parlamentarismo, ele vai acabar tendo que desacelerar. Então, né, é muito comum, né, é muito notório a visita do João Goulart aos Estados Unidos, numa tentativa de reverter um pouco a imagem, né, e o estremecimento das relações bilaterais. Ou seja, o João Goulart ele não vai comprar uma briga com os Estados Unidos, mesmo a questão da questão cubana. O Brasil vai, né, propor a finlandização de Cuba, a partir da tese do Santiago Dantas, ou seja, uma tentativa jurídica de manter lá os seus postulados e falar, olha, isso não é política, a gente está aqui dentro de uma visão técnica. E, ao meu ver, quando a gente compara Azeredo da Silveira e Geisel, e Lula e Celso Amorim, a gente tem, sim, aí mais a rota de colisão mesmo, mais assertividade na política externa desses períodos. Com relação à questão que você falou de uma política externa mais popular, talvez, né, ou, enfim, uma popularização da política externa, eu acho que tem dois elementos aí. De fato, nesses momentos, acho que é uma característica, tanto nesse período Lula, quanto aí, assim, no período da política externa independente, é uma polarização. Né? Eu acho que tem esse elemento que é importante falar, ou seja, a política externa ela acaba indo para os jornais, ela é mais discutida, ela é menos, ela fica menos retida lá à comunidade de política externa. Porque, em via de regra, ao meu ver, a política externa no Brasil ela não tem uma grande participação da opinião pública. A gente tem aqui alguns momentos, né, 1926, a Liga das Nações, a saída do Brasil da Liga. Mas, nesses dois momentos, a gente tem, sim, uma preocupação maior. E também, por quê? Porque, nesses dois momentos, se vincula a política externa, da forma como ela é feita, a partidos de esquerda, né? Ou, se não partidos de esquerda, a figuras que representam a esquerda no Brasil. Então, existe aí uma certa politização do processo. Acho que essa é uma questão. Uma outra questão que eu acho que, se eu bem entendi a sua pergunta, é que a gente realmente traz temas sociais para a política externa. Né? De fato, a questão do Fome Zero, Bolsa Família. Sim, mas eu acho que, de novo, né, por isso que é sempre complicado responder, porque a gente está falando dos dois níveis. Né? A gente está falando do que está acontecendo dentro do Brasil e do que está acontecendo no sistema internacional. E existe, sim, um certo estímulo, porque é bom lembrar que, em 2000, a gente tem o lançamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Ou seja, existe aí uma multiplicação de projetos do PNUD, né, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, de fato, a gente tem um retorno dessa política externa independente, né, que vai ser considerada aí uma política externa de cooperação Sul-Sul, com uma retomada, né, não retomada, mas uma alteração da política interna que vai levar em consideração, sim, elementos sociais. E também, no sistema internacional, você tem uma abertura para que esses temas sejam levados para a política externa. E o Brasil vai fazer isso. Né? O Brasil vai utilizar esses elementos neodesenvolvimentistas, principalmente, não só com relação ao Fome Zero, ao Bolsa Família, mas quando a gente pensa a relação do Brasil com os países vizinhos. Né? A gente tem aqui, né, Venezuela, Equador, Bolívia. A gente tem uma proximidade muito grande de repensar esses programas de política interna, principalmente em questões sociais, que é a nova cara do neodesenvolvimentismo e que diferencia o neodesenvolvimentismo do desenvolvimentismo clássico. E aí, a pergunta do Antônio,
Bom, de fato, o Itamaraty ele, né, é fechado historicamente, mas também é reconhecido historicamente como uma grande instituição que dá uma certa continuidade. E aí eu destaco que tem trabalhos aí do Rubens Recupero, do Zário Scheibub, que vão falar sobre isso e que reconhecem que essa força do Itamaraty, essa força institucional, vai ser consequência, entre elas, também da própria vinda da coroa portuguesa para o Brasil. Então, ou seja, a gente não está pensando só de hoje, né? A própria vinda da coroa portuguesa em 1808, como Rubens Recupero vai ressaltar, fortalece a formação de um corpo diplomático que vai colocar o Brasil em condições diferentes, né, diferenciais para o projeto de independência do Brasil. Ou seja, de fato, a gente tem aqui um certo fortalecimento institucional que é controverso, eu diria. Né? É controverso por quê? Porque a gente tem que pensar, se a gente for pegar a partir das leituras de ciência política, que quem é que define o interesse nacional? Porque muitos cientistas políticos vão dizer que quem define o interesse nacional é aquele que é eleito pelo povo. Né? E que, teoricamente, quem é eleito pelo povo deve definir as rotas e formular a política externa. E aí a gente tem um caso no Brasil em que a burocracia, em muitos momentos, vai ser a formuladora de política, que vai ser a formuladora da política externa, em grandes momentos, inclusive, acima dos próprios políticos, né, que foram eleitos. Enfim, então, ao meu ver, é uma questão controversa. Acho que o Itamaraty, essa força do Itamaraty histórica, ela tem, como que eu posso falar, consequências positivas, porque, de fato, ela dá um elemento de continuidade para a política externa brasileira e diferencia a política externa do Brasil de vários países, mas que também vai trazer aí um certo que ficou conhecido como insulamento burocrático. E a partir da globalização, né, com a redemocratização, isso vai ser questionado. Não era questionado na ditadura militar, né, porque, afinal de contas, você não tem participação de sociedade civil na ditadura. Então, pouco importa, na verdade. Mas, quando a gente tem a abertura, a partir, né, do final dos anos 80, isso começa a ser questionado. Afinal de contas, pautas de direitos humanos, né, como é que o Itamaraty vai lidar com pautas de direitos humanos, como é que o Itamaraty vai de fato, se abrir a participação da sociedade civil. Eu lembro, eu tive, há uns anos atrás, fazendo algumas entrevistas na Agência Espanhola de Cooperação para o Desenvolvimento. E eles eram muito críticos à diplomacia brasileira, porque a ABC ela é dominada por diplomatas. Né? Então, ou seja, quem pensa a cooperação para o desenvolvimento no Brasil é a diplomacia. Né? Não são, enfim, economistas ou especialistas em políticas públicas. Oi? A ABC, nos anos 90, era conhecida como a vala dos diplomatas. Né? Ninguém queria ir. Também só tinha um orçamento de R$300 mil. O que você vai fazer naquele lugar? Acho que, assim, no período Lula até melhorou, porque aumentou o orçamento, ela ganhou uma certa proeminência, enfim. Mas o que eu quero dizer existe uma forma de se pensar a política externa que ela é muito focada na figura do diplomata. E, de fato, nos traz algumas questões aí, né? Porque, de fato, quem é que pode pensar, formular a política externa? Acho que essa que é a pergunta de fundo. Né? A gente tem, sim, então é aquele que é eleito pelo povo e que deve, então, pensar a formulação de política? Ou a burocracia ela pode ter esse papel também de formuladora? Enfim, acho que é uma pergunta em aberto. Adriano. Bem, primeiro a pergunta do Francisco, depois eu emendo com a do Antônio, acho que até porque as duas dialogam bastante. Né? Primeira coisa que a gente tem que pensar é que a política externa independente ela não foi algo pensado a priori e aplicada depois. Ela foi um processo, né? Algo que o meu mestre, meu ex-orientador, Williams Gonçalves, ele sempre disse, ele diz isso no artigo que ele escreveu para esse livro. A política externa independente ela começa em minúsculas, política externa independente, para se transformar em política externa independente com as iniciais em maiúsculas. Né? Ou seja, é algo que vai sendo construído, né? E até formar um conjunto de princípios
que naquele momento, por conta da conjuntura doméstica e por conta do contexto internacional, eles não puderam ser aplicados em sua plenitude. Mas permanecem, como foi destacado das nossas falas, muito impregnados no Itamaraty, né, na agência formuladora da política externa brasileira, na burocracia que formula a política externa brasileira, e esses princípios acabam sendo colocados em sua plenitude, né, no pragmatismo responsável, que, como a Soheila assinalou, guarda muitas semelhanças com a política externa do governo Lula. Mas uma coisa interessante é que quando a gente pensa aquela velha discussão de como definir uma identidade, né, disse que a identidade é aquilo que você pensa de si, mas aquilo que os outros também pensam de você, né? É interessante, eu sempre proponho aos meus alunos um exercício, que é o seguinte: eu, durante algum tempo, mais precisamente entre 2009 e 2014, eu coordenei uma pesquisa sobre a política externa do governo Lula na imprensa. Como a mídia, né, a imprensa escrita, precisamente, via a política externa do governo Lula. A pesquisa teve 2 momentos. Primeiro, nós analisamos o noticiário sobre a política externa brasileira em 6 grandes jornais internacionais, né? Washington Post, New York Times, Le Monde, El País, Guardian e Clarín, né? E depois, né, a segunda parte da pesquisa foi analisar como a política externa brasileira aparecia nos dois jornais de maior circulação no Brasil: o Globo do Rio de Janeiro, a Folha de São Paulo daqui, né? E é muito interessante quando você pega o seguinte: eu sempre brinco com os meus alunos para eles fazerem isso, já que hoje o acervo de boa parte desses jornais se encontra digitalizado. Se você pega o noticiário sobre política externa independente na Folha de São Paulo ou no Estadão, lá de 63, 64, se você troca os nomes dos atores, você acha que está lendo notícias sobre a política externa do governo Lula na mesma Folha de São Paulo, né? Porque o que acontece? Como a Soheila assinalou bem, política externa é algo que, via de regra, não interessa a opinião pública, né? Pegando os estudos clássicos sobre mídia e política externa, pegamos o Gabriel Almond, né, que lá no início dos anos 50 escreveu um livro chamado American People and Foreign Policy, né? O Almond, ele diz o seguinte: olha, o cidadão comum só se interessa por política externa em época de guerra, né? Fora disso, as questões de política externa aparecem lá na página 8, na página 9 do jornal, dificilmente chega às manchetes. Agora, em momentos de crise ou em momentos de guerra, isso chega às primeiras páginas. Tudo bem, só que no Brasil essa regra também não funciona muito bem. Quando é que política externa chega às primeiras páginas? 2 momentos isso aconteceram: governo Lula e política externa independente. Por quê? Porque há uma instrumentalização das questões de política externa para a luta política doméstica. Ou seja, como há uma luta política doméstica e esses jornais têm uma posição política bastante definida, né, essas questões de política externa elas vão ser instrumentalizadas, utilizando, né, para criticar aquela política externa, o argumento mais rasteiro que existe, que é acusar uma determinada política externa de ser ideológica. Porra, toda política é ideológica, entendendo ideologia como Gramsci coloca ideologia, né? Toda política, qualquer que seja ela tem um viés ideológico, entendendo ideologia a partir da noção de visão de mundo, né? Mas o termo ideologia ele se tornou um termo desqualificante. Então você acusa, se você quer desqualificar uma determinada política, você acusa essa política de ser ideológica. Foi o tom dos jornais na política externa independente, foi o tom dos jornais na política externa do governo Lula, né? Quando são políticas bastante coerentes, né? Você pode discordar ou concordar com elas, mas
ambas são baseadas em um conjunto de princípios bastante defensáveis. Aliás, né, uma coisa que é muito engraçada, reparem, quando o Celso Amorim defende as suas orientações de política externa, ele remete a quem? Ao Rio Branco e às tradições da política externa brasileira. Quando querem criticar a política externa do governo Lula, acusam de quê? Ele traiu os princípios definidos pelo Rio Branco lá no início do século XX. Né? Ou seja, o bom de toda a tradição, né, é que ela é ampla o suficiente para permitir inúmeras interpretações. É que nem livro sagrado. Né? Você tem ali alguns princípios gerais que permitem que você interprete de acordo com a conveniência. Então, nesse sentido, em termos de princípios, há semelhanças, né? E isso é muito interessante quando você vê a voz da oposição. Né? Os que criticam essas políticas usam críticas muito parecidas mesmo. Eu participei recentemente de uma banca lá de mestrado no PPGRI da UERJ, e o rapaz ele pegou justamente as críticas à política externa independente na Folha de São Paulo e na Tribuna da Imprensa, lá do Rio de Janeiro. 2 jornais identificados com as posições políticas da UDN. Impressionante as semelhanças, né, com a pesquisa que eu fiz com o Globo e Folha de São Paulo. Né, se você troca os nomes, né, sai Santiago Dantas, tal, bota Celso Amorim, sai João Goulart, coloca Lula. Você vai ver inúmeras semelhanças. O discurso é o mesmo e o argumento central é o mesmo. Política externa ideológica, ou política externa que contraria a tradição da política externa brasileira. Em vista disso, a gente entende, né, é um dos aspectos porque essa política externa do governo Lula é uma política externa, digamos, que se popularizou, ela chegou mais ao debate público. Por quê? Porque ela foi instrumentalizada para a luta política doméstica. Né? Era um dos argumentos utilizados pelos críticos do governo para criticar esse governo. Né? Então, esse é um ponto central. Um outro ponto é algo que uma professora, que tanto eu quanto a Soheila gostamos muito, professora Maria Regina Soares de Lima, ela já falava no final dos anos 90, né? Que qual era a tendência a partir do momento que ela dizia o seguinte: por que o Brasil havia esse insulamento burocrático da política externa brasileira? Porque a gente sempre operou, na visão dela, com exceção de alguns poucos momentos, no campo da low politics. Né? Nossas relações exteriores acabaram sendo muito relações econômicas. A gente não operava muito no campo da high politics. Ora, a partir do momento que o Brasil começasse a operar nesse campo, e a partir do momento em que, como decorrência da democratização da sociedade brasileira e do próprio processo de globalização, as pessoas se sentissem mais próximas dos temas de relações internacionais, a tendência é que houvesse uma quebra desse insulamento. De certa forma, foi o processo que se esboçou na década passada, né? Que também teve uma interrupção. Né? Esse diálogo com a sociedade civil, a gente via, por exemplo, em inúmeros momentos, organizações não governamentais sendo convocadas para debater no Itamaraty questões de direitos humanos, questões relacionadas ao meio ambiente. Né? Ouvia-se a sociedade de maneira incipiente, de maneira ainda precária, mas havia esse diálogo. Começam a acontecer as conferências de política externa, pensa-se na ideia de um conselho de política externa, que não teria caráter deliberativo, mas como outros conselhos do governo Lula, né, teria um caráter consultivo, de trazer a voz da sociedade para a formulação de políticas públicas. Começa a se pensar política externa como política pública e não necessariamente como uma política de Estado. Né? Há avanços nesse sentido, que também foram interrompidos. Né? E aí algo que já começa no governo Dilma, a partir da secundarização da política externa como preocupação central do governo, e que nos 2 últimos anos aumentou consideravelmente esse descolamento entre sociedade e formuladores da política externa. Em relação ao Itamaraty,
né, emendando nessa mesma discussão, sem sombra de dúvidas, o Itamaraty, ele, em termos de potência média, o Brasil tem a melhor diplomacia dentre todas as potências médias. Né? O Brasil tem uma tradição diplomática muito consolidada. Nós temos diplomatas muito bem preparados. Não esqueçamos que, durante anos, a elite intelectual brasileira fazia parte da diplomacia. Né? Se a gente pegar alguns dos grandes nomes das letras brasileiras do século XX, né? Vinícius, Guimarães Rosa, Calado, Ruassi, todo mundo, João Cabral, todo mundo diplomata. Né? É uma tradição diplomática privilegiada, mas, como a Soheila assinalou, bastante insulada. Né? E esse insulamento, ele gerou um ethos corporativo muito específico, né? Que em determinado momento foi positivo, por exemplo, na continuidade, mesmo em conjunturas adversas, desses princípios da política externa independente. Eu recomendo muito, quem não leu, ler um livro do historiador Jerry Dávila, do brasilianista Jerry Dávila, chamado Hotel Trópico, onde ele discute, né, o episódio sobre o reconhecimento brasileiro da independência de Angola, né, que foi um dos momentos mais simbólicos do pragmatismo responsável. O Jerry Dávila, ele, nos primeiros capítulos, ele analisa a visão de África dos diplomatas brasileiros nos anos 60. Né? É um trabalho fantástico que o Dávila fez ali. Né? Aí você vê como determinados valores, determinadas visões de mundo, determinadas ideologias, elas vão perspassar gerações de diplomatas. Na última década, nós tivemos uma quebra disso, uma relativa quebra disso. Como? Né? Naquele momento em que amplia-se enormemente o número de vagas do Itamaraty, né? Passou-se para 100 vagas num determinado momento. Né? Aumentou enormemente o corpo de diplomatas. Teve um aspecto positivo? Teve. A democratização de uma instituição muito fechada. Né? Se antes o acesso era muito restrito à elite, não vamos dizer que popularizou, mas pelo menos abriu mais para a classe média. Né? Até porque, mesmo com as mudanças, a prova do Itamaraty continua sendo uma prova, né, bastante complicada de se passar. A prova do Rio Branco ainda é uma prova bastante difícil. E isso gerou uma mudança geracional no Itamaraty muito abrupta. Eu acho que é algo que quem pensa o Itamaraty como instituição tem que refletir sobre isso para entender algumas posturas do Itamaraty nos últimos tempos. Por exemplo, né, vocês devem ter ouvido falar, de ano passado, um grupo de diplomatas e oficiais de chancelaria lançaram uma nota, né, questionando algumas posições do governo brasileiro. Reparem, né, que quase todos aqueles diplomatas e oficiais de chancelaria que assinaram eram diplomatas entre 10 e 20 anos de Itamaraty. Né? Da geração que entrou a partir da ampliação das vagas, pouquíssimos assinaram. Né? Ou seja, é um grupo, né, à primeira vista, eu acho que isso merece um estudo de perfil mais aprofundado, mas pelo comportamento, até pelo contato pessoal que eu tenho com vários deles, alguns ex-alunos, né, a gente percebe que é um grupo menos politizado no sentido das antigas gerações, ou seja, com menos discussão sobre essa ideia de projeto de país, de questão de interesse nacional. Né? Houve uma mudança geracional do Itamaraty que eu acho que pode se refletir na própria condução da agência nas próximas décadas. Então, acho que isso é algo que a gente também tem que pensar. Quem trabalha com estudo da instituição
essa é uma virada que a gente ainda não sentiu o impacto, né? São jovens diplomatas que, daqui a alguns anos, chegarão a ministro de primeira, começarão a ocupar alguns cargos-chave dentro do Itamaraty e tem uma perspectiva muito diferente das gerações anteriores, né? Como a gente costuma brincar, alguns deles têm o perfil concurseiro, né? Aquela turma que entrou para o Itamaraty porque, serviço público paga bem e dá um certo status, né? Como poderiam ter entrado para o Ministério Público Federal, aqueles que são formados em Direito. Não há nenhuma grande diferença entre um e outro. Essa mudança, a gente vai ter que pensar o impacto disso nas próprias formulações da agência. Eu achei interessante você falar isso, que quando eu entrei na faculdade em 2001, eu lembro de um episódio com o Celso Albuquerque Melo, que era o professor de Direito Internacional na época, uma grande referência, né? Trabalhou no Instituto Rio Branco. E eu lembro que, quando a gente pedia para ele, falava, mas professor, para estudar para o Itamaraty, ele vinha depois, na próxima aula, com um papelzinho do bolso, assim, eu dizia que era quase maçonaria, né? Assim, olha, toma aqui. Não tinha Clio, né? Não tinha essa popularização do ensino e da preparação para diplomatas, que, de fato, eu concordo com o Adriano, eu acho que eu já falei isso várias vezes em sala de aula, que é preciso ter um estudo do impacto dessa nova leva, de fato, no Itamaraty, né? Como o Zairo Sheibup fez até 85, é um estudo muito interessante também. É mais um momento, né? A criação do Instituto Rio Branco, na década de 40, acho que, quando a gente pega aí o Lanterna na Popa, né? Que eu acho que, olha, eu estou jovem, mas eu também estou perdendo a memória. Você não... Bob Field, isso, que escreveu Lanterna na Popa. Ele era um ex-seminarista, advindo de família pobre, enfim. A gente tem um momento nos anos 40 e nos anos 50 que muda o perfil, né, e tem um certo impacto. E acho que esse é mais um momento de repensar esse novo padrão, esse novo paradigma. Concordo com o Adriano. Legal, a gente está a caminho de encerrar aqui, mas antes eu vou passar a palavra aqui para o Adame, que vai fazer aqui um comentário. E aí depois acho que a gente pode, até porque daqui a pouco começa a festa aqui no bar na frente e vai ter uma barulheira boa aí para a gente. Obrigado, Antônio. Uma palavra antes de começar a festa, né? Parabéns, professora Sorreila, parabéns, professor Adriano. O resgate de uma figura como Santiago Dantas, nesse momento que passamos, eu acho que de suma importância. Muito embora o livro é de 2017, mas um momento muito propício, uma figura que, além de ministro das Relações Exteriores, foi ministro da Fazenda, na aplicação do plano trienal de Celso Furtado. Então, um cara assim, emblemático que, pelo menos para nós, tem uma referência muito grande. Foi um grande nacionalista. E, sendo nacionalista, eu vou resgatar um pouquinho daquilo que Samuel Pino Guimarães falou, né? A nossa história tende sempre a dois grandes projetos. O projeto do Brasil Soberano Independente e o Associado Independente. Então, sempre vivemos nesse pêndulo. E o Santiago Dantas é uma figura que representa muito essa visão do Brasil soberano independente. Muito embora ele não tenha uma passagem pelo ISEB, mas ele traz muito do nacionalismo isebiano, né? Ele é presente nas formulações dele. Então, muito embora, uma pergunta bem rápida, muito embora o momento de conjuntura política não é favorável a uma perspectiva como essa, mas certamente há um tecido social, um conjunto social envolvendo não só políticos, mas intelectuais, militantes, que entendem essa causa de um Brasil soberano, que estão nesse momento de querer, né, de ver essa política ganhar força. Existe muita gente nesse sentido. E acredito que o Itamaraty também tem essas figuras. Hoje a nossa conjuntura não é favorável, temos desdobramento aí do golpe, dizem impeachment, seja lá o que for, mas foi absolutamente aberrante o que foi feito. A palavra pode ser aplicada de qualquer maneira, mas foi tirada de uma maneira ilegítima, ao meu ver. Bom, enfim, essa figura da política externa independente, uma política externa que reflita um país soberano, depende muito da sua condição interna e de ver um país que queira se desenvolver.
Quais são as condições que vocês veem, assim, talvez de uma maneira muito rápida, quais condições internas mínimas que nos levam a pensar num país como o da política externa independente ou um país soberano? Bem, eu acho que o Paulo Visentini, quando ele analisa a política externa independente, ele dá algumas pistas que a gente pode transpor para o dia de hoje. Então, por exemplo, uma mobilização da sociedade, né, incluindo parte das elites e os movimentos sociais organizados. Ele coloca isso como algo que no início dos anos 60 era muito presente. Você tem ali o embrião, né, de uma central sindical, que é o Comando Geral dos Trabalhadores. Nós temos a articulação das ligas camponesas, né, um movimento social camponês bastante organizado, principalmente no Nordeste brasileiro. Nós temos o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, dando uma guinada à esquerda, né? O Partido Trabalhista Brasileiro, ele caminha do centro para a esquerda, tendo inclusive já em meados, né, por volta de 63, né, logo no pré-golpe, uma ala bastante radicalizada, representada pelo Brizola, né, como tinha uma piadinha na época, quem não tem Fidel vai de Leonel, né, o caminho, o trabalhismo, como de forma análoga na Argentina, né, a esquerda peronista dizia que o peronismo era o caminho argentino para o socialismo. A esquerda trabalhista brasileira dizia que o trabalhismo era o caminho brasileiro para o socialismo. Então nós temos um momento de intensa mobilização social, mas também uma parte das elites, né, com essa perspectiva de um país soberano, de uma inserção internacional mais autônoma, por conta de uma série de questões. Por exemplo, né, uma parte da elite cafeeira, naquele momento, passa a defender uma mudança na política externa tradicional do Brasil. Por quê? Né, aí não tem nem nada a ver com o quadro geral de Guerra Fria. O Brasil tinha uma aliança histórica com Portugal. O Brasil, tendo essa aliança histórica com Portugal, o Brasil apoiava quase que incondicionalmente o colonialismo português. Com o JK, isso chegou ao seu auge. O JK, que foi progressista em outros aspectos da política externa, em relação ao colonialismo português, JK defendia o apoio incondicional a Portugal. É interessante que, num momento em que o colonialismo português começa a ser muito questionado nos fóruns internacionais, o Brasil era um dos poucos, e com uma certa legitimidade. O Brasil foi colônia portuguesa defendendo o colonialismo português. Ora, isso era algo que contrariava enormemente os interesses dos cafeicultores, porque Portugal, na época, cria a chamada Zona do Escudo, colocando o seguinte: seus territórios africanos eram províncias ultramarinas. Sendo províncias ultramarinas, eles são partes integrantes do território português. Portugal não era do mercado comum, mas tinha tratados de livre comércio com o mercado comum europeu. Então, o que acontecia? O café de Angola entrava no mercado comum europeu com tarifas bastante baixas, né, quase zero, porque entrava com um produto português. Né? Isso prejudicava os interesses da cafeicultura brasileira. Então, o Santiago Dantas é um perfeito porta-voz dessa elite, como diretor do Jornal do Comércio. Né? Você tem, naquele momento, aquilo que o professor Muniz Bandeira, falecido recentemente, vai chamar de rivalidade emergente. Né? O processo de industrialização do Brasil faz com que a economia brasileira e a economia norte-americana deixem de ser complementares e eles começam, inclusive, a competir em determinados nichos de mercado, né? Principalmente no entorno sul-americano. Então, uma parte do empresariado ligado à indústria de bens de consumo não duráveis começa a defender uma nova orientação de política externa. Ou seja, há condições, por parte da elite, há uma mobilização social bastante intensa. E, fundamentalmente, né, aquilo que eu coloquei numa fala anterior, há um projeto de Brasil bastante claro.
né? A Suheila mencionou isso, eu reforço. No Brasil, o desenvolvimentismo ele foi mais do que uma política econômica, né? O professor Ricardo Bielchowski, da UFRJ, economista, o Bielchowski ele diz o seguinte: olha, no Brasil, ele tem um livro chamado Pensamento Econômico Brasileiro, o Ciclo Ideológico do Desenvolvimentismo. Nesse livro, o Bielchowski diz o seguinte: olha, no Brasil, o desenvolvimentismo foi mais do que uma política econômica, um conjunto de políticas econômicas. Ele foi uma ideologia. Se criou um consenso na sociedade em torno do nacional-desenvolvimentismo que nós não temos parâmetro de comparação com nenhum outro país da América Latina. Basta vocês pensarem o seguinte: a divisão que até hoje marca a sociedade argentina é uma divisão que tem suas origens lá no século XIX, né, entre liberais e industrialistas, né? E isso, de certa forma, né, claro, com as nuances históricas variando, é o que permanece até hoje na Argentina. No Brasil, o liberalismo, né, foi derrotado do ponto de vista ideológico no final dos anos 50. Né? Nomes como o Gudin, como Eugênio Gudin, o pai dos liberais brasileiros, o Gudin ele foi derrotado no debate público. Né? Como a Suheila assinalou, todos eram desenvolvimentistas. Né? A questão era, né, você tem duas visões: desenvolvimentismo associado aos Estados Unidos ou nacional desenvolvimentismo? Desenvolvimentismo com povo ou desenvolvimentismo sem povo? Porque dentro dessas nuances, associado com os Estados Unidos ou nacional desenvolvimentismo, você também tem essa segunda nuance. Né? O Geisel foi nacional desenvolvimentismo, só que o nacional desenvolvimentismo sem povo. Né? Que era algo que, por exemplo, os esebianos, que você citou no início dos anos 60, né? Eles defendiam o nacional-desenvolvimentismo como instrumento da vontade popular. Né? Então, esses debates, você tem, no início dos anos 60, se criou um consenso em torno disso. Né? Consenso esse que permitiu que o desenvolvimentismo sobrevivesse no Brasil durante os anos 90. Né? Porque o desenvolvimentismo ele foi tão consensual que ele vai impregnar algumas agências do Estado, né? Como o próprio Itamaraty, como a Universidade Pública. Né? Então, permite, por exemplo, é uma das explicações para o neoliberalismo dos anos 90 não ter tido a força no Brasil que ele teve, por exemplo, na Argentina, onde houve a dolarização plena da economia, ou como teve no México, porque aqui a resistência foi maior. Né? Nas Forças Armadas havia um grupo desenvolvimentista muito forte. Né? Então, essas questões, esse mínimo consenso, uma intensa mobilização social, a perspectiva de parte das elites de um projeto nacional mais autônomo, eu acho que essas condições são condições sine qua non para a realização, para a retomada desse projeto. Agora, eu não vejo, como eu disse numa das minhas falas iniciais, eu não vejo condições a curto e a médio prazo de nós retomarmos isso. Né? Eu acho que hoje a situação está muito, muito, muito complicada. Né? A gente vê, por exemplo, né, parte da elite empresarial que tem seu centro aqui em São Paulo, né, o grande centro financeiro do país, né, que foi extremamente beneficiada pelas políticas econômicas dos governos Lula e principalmente do governo Dilma, aquele choque, eu prefiro dizer, aquela cagada que Manteiga e companhia fizeram na mudança da política econômica logo no início do governo Dilma, né, investindo, mas justiça se faça, né, com apoio das centrais sindicais. Se você pega documentos, lá você tem documentos conjuntos de Fiesp, CUT, lá de 2013, 2014, defendendo aquele tipo de política dos incentivos setoriais. Né? Os setores que foram beneficiados com isso, né, foram os setores que, na hora que a crise apertou, foram os primeiros a saltarem do barco. Por quê? Não há um projeto, né? É a defesa dos interesses pontuais. Essa é a grande questão. Acho que a nossa elite, ela não tem um projeto. Né? O que é comum em elites colonizadas, né? Colonizadas, inclusive, do ponto de vista mental.
Podemos falar o que for da elite norte-americana, mas é uma elite que tem um projeto de país, né? Sem me alongar, eu acho que, só complementando um pouco a fala do Adriano, eu acho que o Brasil ainda não se recuperou do fim do consenso desenvolvimentista. Eu acho que a crise que a gente está vivendo hoje, política, né, econômica, institucional, também ela é decorrente disso, né? No final dos anos 80 existe o que o Daniel Castelo vai falar, que é o consenso do fim do modelo desenvolvimentista e o fim do consenso. O que é para onde vamos? E aí o Brasílio Salum Júnior também traz tentativas de leitura, né, dos anos 90. O que a gente tem, afinal de contas? É neodesenvolvimentismo? O que é isso? Quais são as novas caras desse desenvolvimentismo? É integração competitiva? É neoliberalismo? Mas a gente não sabe muito bem, né? Não tem um projeto consistente. A gente ainda está muito novo, eu diria, né, em termos de nova democracia, de nova república. Eu acho que o que está acontecendo agora, em grande medida, também deriva disso. Acho que alguns cientistas políticos leram a nossa nova república como uma democracia estável, com instituições fortes, e o que a gente vê que agora, né, não tem, de fato. E isso somado à falta de um consenso das elites, né, de um projeto de país que consiga, de fato, mobilizar diferentes atores, nos leva à crise que a gente vive hoje. Eu concordo com o Adriano que isso, no mínimo, vai levar, na minha leitura, 10 anos. A gente não se recupera disso em 10 anos, né? E olha que eu estou sendo otimista, assim, dentro da minha leitura. Mas, só finalizando, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com o Adriano de Freixo. Como ele falou, ele foi meu professor, eu fiz estágio da docência com ele há anos atrás. E é sempre um prazer, então, compartilhar a mesa com você. E obrigada.